Olá, eu sou João Lazzarini e hoje eu trago para vocês uma tier list, um ranking de todos os livros que eu li do Stephen King. Mas antes de começar eu quero fazer um apelo para vocês. Geralmente esse é o momento que a gente pede like, pede inscrição, pede essas coisas normais do canal. Mas hoje eu vou pedir para vocês fazerem uma doação para o Rio Grande do Sul, se vocês puderem, é claro. Eu vou deixar aqui a vaquinha, que é do Badin, do pessoal do Pretinho Básico, que é a principal vaquinha que está sendo divulgada agora. Essa vaquinha vocês também podem ir lá no perfil do Instituto Vaquinha e do resto do pessoal, que está sendo divulgado todos os dias também para onde esse dinheiro está indo, para quem está indo, o que está sendo feito com esse dinheiro. Então vocês podem ter a certeza de que esse dinheiro está sendo bem investido. Doem qualquer valor, R$1 que seja, não é pouco. Pelo menos uma garrafa d'água dá para comprar. Então doem lá, vou deixar aqui o QR Code e vou deixar também nos comentários e na descrição do vídeo o link para vocês irem lá. Doem qualquer valor, eu não vou deixar o Pix do canal nesse vídeo para não confundir vocês, vai ser o único Pix que vai ficar aqui é esse da vaquinha, então vamos lá doar, por favor. Eu organizei o vídeo de hoje. Primeiro eu estava escrevendo num roteiro para fazer uma mini resenha de cada livro que eu li, passando livro por livro. Só que daí eu estava sentindo falta de um pouco de dinâmica. Então o que eu fiz? Eu resolvi fazer uma tier list com todos os livros que eu já li dele. São no total 8 livros, sendo que um tecnicamente é um poema, então ficam 7. Mas, assim, enquanto eu estava montando, fiquei, nossa, 8 livros parece pouco, né? Mas quando eu tirei eles da estante, que eu peguei eles na mão, é muita coisa. O Stephen King escreve muito. Olha, um livro dele, o primeiro livro dele que eu li foi It a Coisa. 1100 páginas. O último livro, assim, maior que eu li dele foi Sob a Redoma. Tem 900 e poucas. Então, cada livro dele, a gente acaba lendo muita coisa. Parece pouco dizer, são só 8 livros. Mas, quando você pega aqui, são muitas páginas. Então, acaba sendo muita coisa, mesmo sendo, teoricamente, poucos livros. Em comparação, é claro, porque eu tô comparando, porque essa estante que vocês estão vendo aqui, ela é praticamente toda do Stephen King. Só tem um livro nessa estante, nessa prateleira, que não é dele. Então, 8 parece pouca coisa, porque ele escreve muito. Mas, quando você vê aqui, você pode ver, são muitas e muitas páginas. Isso aqui é pesado que tô louco. Bom, eu organizei aqui em ordem de leitura, então os livros que eu vou mostrar aqui foi do primeiro que eu li pro último que eu li. E a forma que eu organizei aqui a tier list, o ranking dele, é o primeiro de todos, ali bem em cima vocês podem ver, o primeiro lugar é Salve o Rei. Entendeu? Trocadilho, King, Rei. Enaltecendo, obviamente, a escrita do autor, que é maravilhosa, tem muitos fãs, não é à toa. Em segundo lugar é o livro que é maravilhoso. É um livro muito, muito, muito bom. Salve o Rei é aquele que eu coloquei como preferido. E o maravilhoso é aquele que foi quase um preferido, porque é muito bom, mas alguma coisa ali não me permitiu ser o favorito. Bom, é um livro que tá ali na média, vale a pena você ler, mas também não é aquele livro que vai mudar a tua vida ou você vai lembrar dele pra sempre. É uma coisa um pouco mais ok, entendeu? Ainda tá na média, tá uma nota 7,5 pra cima, tipo 3 estrelas e meia, 4, que é um livro bom ainda. Mas não é aquele livro que você vai enaltecer. Não vai ser o primeiro livro que vai vir na tua cabeça quando você pensar, nossa, esse livro é maravilhoso. Mas ainda é um livro muito bom. Ali em quarto lugar tem Li Errado, King não escreve livro ruim. Eu tenho que admitir que eu roubei essa parte aqui da tier list que o Navegando fez, o Bruno da Navegando fez. Faz muito tempo que ele não faz vídeo, mas eu recomendo super o canal dele. E ele fez uma tier list mais ou menos desse jeito, com os livros que ele leu. É claro que ele leu muitos mais livros do King em comparação a mim, mas ele também colocou assim, Li Errado, porque o King não escreve livro ruim. Então eu roubei essa parte dele. E por último é Ok, esse é ruim mesmo, que daí eu tenho que dar o braço a torcer que realmente aquele livro não funcionou e que talvez o livro teve assim algum livro ruim. Já adianto que nesse vídeo, com os livros que eu já li do King, não vai ter nenhum nessa última posição que eu diga que realmente é ruim. Mas eu deixei aqui porque no futuro, quando eu ler mais livros do King, eu gostaria de refazer esse vídeo e com todos os livros, né, uma lista atualizada, e eu deixo aqui um espaço para caso eu encontre algum que se encaixe aí.
E pessoas, entrem no canal do Telegram, tá? Lá no canal do Telegram eu vou estar mandando pra vocês as ofertas da Book Friday. O Book Friday vai acontecer agora do dia 16 ao dia 20, mas no dia 13 já vai ter algumas ofertas de esquenta. Então do dia 13 até o dia 16 a Amazon vai soltar algumas ofertas e eu vou mandar todas pra vocês. Dia 16 e dia 20 são os dias principais da Book Friday, então vai ter muita promoção. É uma Book Friday especial de 10 anos, então eu espero que seja uma Book Friday com muitas promoções interessantes. Comprem pelos links que eu mandar lá, que daí eu recebo uma comissão. E, para quem entrar no canal do Telegram, vai ter um sorteio. Em algum momento durante a Book Friday eu vou anunciar esse sorteio, mas eu só vou anunciar para quem estiver dentro do grupo. Eu não vou anunciar aqui no canal do YouTube, eu vou anunciar só lá no canal do Telegram. Então entrem lá que eu vou mandar as regras, vou mandar o formulário no dia que eu for fazer o sorteio. O sorteio vai acontecer durante a Book Friday, então fique atento. Indo direto para o primeiro, It, a Coisa, foi o primeiro livro que eu li do autor e foi um grande acerto. Não é à toa que eu me tornei um fã do King e que esse é o meu livro favorito da vida. Eu já posso colocar aqui, Salve o Rei, pra mim o melhor que eu já li dele. Antes de começar a ler Stephen King e me apaixonar demais pela escrita dele, eu dizia que eu jamais leria Stephen King, porque ele não se encaixava muito no meu gosto de leitura. Gostava de livros young adult, esse tipo de livro assim mais calmo. Eu não gostava de terror, não gostava de suspense, ou pelo menos achava que não, porque eu nunca tinha dado essa chance pro gênero. Então eu ficava, tá bom, jamais lerei Stephen King. Porém, em 2020, algumas pessoas me influenciaram muito a ler It, a Coisa. Mas eu poderia colocar aqui a principal culpada como sendo a Gil Cerqueira, provavelmente, livro favorito dela também. E ela me influenciou muito. Eu poderia citar outras pessoas, mas eu não vou lembrar todo mundo, então não vou nem tentar. Ela é uma grande fã do King também, ela leu muitos livros do King. E esse aqui é o favorito dela. Eu tava acompanhando muito o canal dela, acabei me influenciando e disse, tá bom, vamos dar uma chance. Comecei a ler It, a Coisa, e eu lia todo dia. Eu não conseguia parar de ler. Eu lia ele umas 3 horas por dia, eu começava à meia-noite e largava às 3 da manhã, e foi assim até terminar ele. Eu me apaixonei muito pela escrita do autor aqui, eu me apaixonei pelos personagens, os personagens são maravilhosos, você se sente parte do grupo do Clube dos Otários, e vai muito além de um livro sobre um palhaço devorador de crianças. É um livro que fala muito sobre amizade, sobre preconceitos também, ele aborda vários tipos de violência, então é um livro violento nesse sentido, porque ele aborda isso. Todo tipo de ruindade que você pensa do ser humano está retratado aqui nesse livro. Então ele se torna um pouco pesado por isso, mas por outro lado, ele também aborda essa amizade, essa união do grupo, então você acaba que se concentra mais nisso, porque é o que te prende, é o que te faz querer ler ele do início ao fim, o que te gruda nas páginas e que faz o tempo voar. Eu lia, até que não lia tantas páginas pelo número de horas que eu ficava lendo, mas as páginas voavam. Mesmo sendo 1.100 páginas, parece que foi muito rápido, parece que foi muito menos, porque realmente eu sentia esse apego, esse sentimento muito bom enquanto eu lia. E é um livro que ele demora assim pra realmente acontecer. Eu lembro que a minha opinião sobre ele era justamente essa. Eu tava lendo, eu tava amando o livro, porém as coisas ainda não estavam acontecendo, a ação do livro ainda não tinha começado. Eu até fiz uma marcação aqui, eu coloquei um post-it, em uma parte que me chama muito atenção. Página 678. É quando eles finalmente juntam o grupo todo. Não é um spoiler, tá? O livro vai apresentando cada personagem, introduzindo eles muito bem, desenvolvendo muito bem a história de cada personagem principal, no caso aqui do Grupo dos Otários, do Clube dos Otários. E lá, quase na página 700, página 678, não vou mostrar aqui porque eu não lembro se tem algum spoiler aqui, mas é só aqui que o grupo tá realmente completo, tá unido todo. E o Bill, se eu não me engano, que é o líder do grupo, ele pensa aqui, estamos todos juntos agora, pensou ele de novo. Ah, Deus, nos ajude, agora vai começar de verdade. Por favor, Deus, nos ajude. Isso é na página 678, é quando realmente a história começa, a ação começa, o grupo está reunido, vamos fazer alguma coisa. Isso é depois da metade do livro. Olha quanto eu já tinha lido e olha quanto faltava. É aqui que a ação começa.
E essa parte aqui, eu não senti passando. Passou muito rápido, era maravilhoso. Tanto que nesse momento que eu sabia que ia começar, eu já comecei a sentir saudade da história, porque eu já tinha lido mais da metade, então eu já tava começando a sentir saudade da história, mesmo ainda faltando muitas e muitas páginas. Acho que aqui ainda faltavam tipo umas 400 páginas, talvez mais. E It a Coisa tem esse poder de te envolver, de te fazer amar a história, amar os personagens, se apegar muito. Então eu acho que isso justifica bem porque eu coloco essa história aqui como Salve o Rei, meu preferido da vida. Não só preferido do King, mas preferido da vida. E quanto tempo esse vídeo? Eu já tenho quase 10 minutos de gravação e eu só falei do primeiro livro, então eu vou tentar ser um pouco mais breve nos outros. O segundo livro que eu li do King foi Quatro Estações. Esse é um livro de contos, então vai ser um pouquinho mais difícil falar dele, porque são 4 histórias. Então vai ser um pouco mais difícil de colocar ele aqui no ranking. Porque tem 2 histórias aqui que são maravilhosas, beiram a perfeição, assim, pra não dizer que são perfeitas, e tem 2 histórias que são boas. Então, tem 2 histórias que eu colocaria aqui em Salve o Rei, e tem 2 histórias que eu colocaria aqui como bom, que é uma história boa, eu gostei de ler, mas não é a primeira história que me vem na cabeça quando eu penso em Stephen King. A primeira é Primavera Eterna, que é o conto Rita Hayworth e a Redenção de Shawshank. Não sei qual é a pronúncia dessa prisão. Shawshank é o nome da prisão e eu nunca lembro qual é a pronúncia. Esse primeiro conto é um dos contos que beiram a perfeição. Ele é muito bom. Ele acompanha o Andy Dufresne, se eu não me engano é esse o nome dele, e ele foi preso por desviver a esposa dele e o amante dela. Eu não lembro se é feito um mistério ou não sobre ele ser ou não culpado desse crime, mas tem essa interrogação aí e a gente vai acompanhar ele durante muitos e muitos anos. Esse conto também tem um filme e eu disse que o conto beira a perfeição. O filme é perfeito. Eu gosto muito do filme. Eu acho que eu gosto um pouquinho mais do que o conto. Mas não porque o conto seja ruim. O conto é muito, muito bom. Mas o filme tem um lugar ainda mais especial no meu coração. Eu já vi ele algumas vezes depois que eu li o conto. E todas as vezes eu gostei muito. O filme faz algumas adaptações. Não é 100% fiel, mas ainda assim é um filme bastante fiel à obra original. Mas no conto, como se passam muitos anos, a prisão tem vários diretores diferentes. E no filme só tem um diretor. Todo o filme, todos os anos que se passam, é um único diretor da prisão. O que, pra mim, na minha opinião, assim, conferiu uma camada mais de drama, contribui melhor para o desenvolvimento da história ter tido só um diretor na prisão e completa melhor a história. É um artifício que eles usaram que, pra mim, fez mais sentido. Eu lembro que também tem alguns personagens que são um pouco mais... a história é um pouco mais desenvolvida no filme. É claro que tem coisas do conto que não foram pra lá, mas também tem coisas que não apareceram no conto, mas que foram melhor desenvolvidas no filme. Tem um personagem aqui que ele sai da prisão em algum momento e ele é libertado, ele termina de cumprir o período dele e libertam ele. E a gente fica, nossa, como que vai ser a vida dele fora da prisão? No filme isso é abordado, eles mostram como que foi a adaptação dele, como os desafios dele fora da prisão, e é uma história muito emocionante, é um a mais que tem no filme que não tinha aqui e que eu gostaria de ter visto também. Eu acho que são 2 obras muito complementares. É um conto muito bom, é um filme maravilhoso, que é Um Sonho de Liberdade. Eu acho que eu não falei o nome do filme, mas o nome do filme é Um Sonho de Liberdade. Quando eu assisti pela primeira vez, eu lembro que era o filme com a maior nota do IMDb, então isso é uma coisa a se pensar. Essa primeira história, maravilhosa, Salve o Rei. A segunda história é Verão da Corrupção, com o conto Aluno Inteligente. Aluno Inteligente é um conto pesado. Sinceramente, é um conto que ele vai abordar um garoto de ensino médio que ele descobriu o segredo do vizinho dele. Ele era alemão e ele estava fugido, vamos dizer assim. Ele se disfarçava ali, ele não chamava muita atenção e tal coisa. E eu imagino que vocês já imaginem por que ele se escondia tanto, o que ele fazia na Alemanha no passado dele. Ele tinha um passado bem obscuro. Eu não posso falar a palavra no YouTube,
mas vocês podem imaginar para quem que ele trabalhava e o que que ele era. Então, Alemanha, muito tempo atrás, você já consegue imaginar o que que é. Esse garoto começa a chantagear o vizinho dele. Ele fala, eu vou contar a tua história, vou falar quem você é, se você não fizer o que eu pedi. E o que que o garoto pedia? O garoto pedia pro senhor contar a história dele. Contar o que ele fazia nos campos. Vocês conseguem imaginar que campos? Conforme a história vai se desenvolvendo, não só a gente fica exposto às coisas que o senhor fez, o vizinho dele fez, mas a gente também vai percebendo um certo nível de psicopatia do próprio garoto. E a gente fica assim, meu Deus, qual dos dois é o pior, entendeu? E é um conto que aborda uma violência bastante gráfica, se eu não me engano. Faz um tempo que eu li, mas eu lembro de ter cenas assim, bem pesadas, tanto do senhor contando, quanto você vê ali da própria psicopatia do próprio garoto. E é engraçado que eu não lembro direito do final dele. É um conto bom, eu gostei bastante, só que ao mesmo tempo é um conto bem pesado, é bem escrito, é bem desenvolvido, mas pra mim ficou só no bom. Não é uma das histórias do King que mais, assim, que me vem à mente primeiro quando eu penso no King e nas obras dele. Então, esse conto ficaria ali pro bom. O terceiro conto é Outono da Inocência com o conto O Corpo. O Corpo é um caso à parte, porque é um conto maravilhoso. Eu fico entre o Maravilhoso e Salve o Rei. Eu acho que O Corpo, pra mim, é Salve o Rei. Ele também tem filme que se chama Conta Comigo. Filme maravilhoso, um clássico, muito conhecido também. Que, pra mim, o conto é um pouquinho melhor que o filme, nesse caso. Diferente do Rita Hayworth, que eu gosto mais do filme do que do conto, apesar de eu amar o conto. Nesse aqui, eu acho que eu gosto um pouco mais do conto do que do filme, apesar de eu amar o filme também. São obras maravilhosas, tanto nos dois casos dos contos. Aluno Inteligente, que é o conto que eu acabei de falar do senhorzinho lá e do garoto, ele também tem filme, tá? Se eu não me engano, o nome é O Aprendiz, uma coisa assim. Esse filme eu ainda não assisti, mas eu quero, é que ele não tá disponível em lugar nenhum, é difícil de achar. Mas eu quero assistir esse filme também. Voltando a falar do Corpo. Ele acompanha crianças, as crianças do King, vocês sabem, são as melhores, por isso que It é meu favorito. E no Corpo a gente tem crianças de novo. São 4 meninos que a gente acompanha aqui nessa história, e eles estão em uma aventura, vamos dizer assim, em busca de um garoto que está desaparecido há algum tempo. Eles acabam descobrindo que o garoto foi atropelado por um trem, e eles estão em busca de recuperar o garoto. É uma história que aborda muito amizade e amadurecimento. O King é muito bom escrevendo sobre esses temas, então é um conto que é uma história que ele se destaca bastante, porque ele escreve muito bem crianças. Crianças é o ponto forte do King, e ele também escreve muito bem sobre amizade e sobre amadurecimento, histórias de amadurecimento. Então aqui a gente tem 3 dos maiores pontos fortes do King em um conto só. Então vocês podem imaginar que eu gostei muito. É, pra mim, Salve o Rei, esse conto. E esse é o terceiro do livro. O quarto conto, eu lembro que é um conto que me impressionou bastante, assim. Foi uma boa surpresa pra mim. Que é Inverno no Clube, com o conto O Método Respiratório. É um conto desses aqui, o que eu menos sabia sobre o que seria, eu não tinha expectativa nenhuma, e foi uma boa surpresa, na verdade. Ele não é, assim, a melhor história do King, nem nesse livro, mas foi uma grata surpresa, assim, eu fiquei surpreso, eu não estava esperando aquilo. É até um pouco difícil de explicar sobre o que ele é, porque é até que bem simples, e eu não quero dar muitos spoilers. É sobre um homem que ele é convidado a um clube, e nesse clube eles contam histórias. E a gente vai acompanhar aqui um desses homens, eu não lembro se é o protagonista que vai contar a história, mas tem um cara aqui que vai sentar e vai contar a história sobre uma mulher que ela estava grávida, e a gente vai acompanhar a gravidez dela, basicamente, até o nascimento da criança. E eu não sei muito mais sobre o que falar sobre isso, porque provavelmente eu vou acabar dando spoiler se eu der mais detalhes. Não é um conto muito longo, eu acho que é o menor desse aqui. Não é
uma história maravilhosa. Eu colocaria ela também como bom. Eu só sei que eu fiquei bastante surpreendido com essa história, porque eu não estava esperando muito dela e ela até que me entregou um conteúdo bacana. Então, juntando todas as 4 histórias, como eu disse, tem 2 que é Salve o Rei. As melhores... 2 das melhores histórias que eu já li do King. E tem 2 que são boas. Que assim, que não são as melhores histórias que eu li do King, não é a primeira história que vem na minha cabeça quando eu lembro do King, mas também não são ruins, são boas. Então eu fiquei muito dividido, como que eu coloco aqui? Então eu vou ter que colocar ele na média, né, que vai ser maravilhoso. É um livro maravilhoso, o conjunto total da obra. Como eu disse, tem 2 histórias aqui que são essenciais para quem gosta de King, para quem lê King, que é Rita Hayworth e a Redenção do Shawshank, e O Corpo. 2 contos maravilhosos, perfeitos, sem defeito nenhum. O terceiro livro do King que eu li foi O Iluminado. E O Iluminado, eu não sei exatamente o que falar sobre ele. Porque, pra mim, O Iluminado tem uma questão. Eu li ele em um hotel. E eu não vou dar muitos detalhes, um dia eu conto melhor sobre essa história, mas eu li ele inteiro em um hotel, pra dar essa ambientação. Eu tava aproveitando que eu tava num hotel, então eu li ele no hotel. Aqui a história dele é basicamente, tem essa família, a família Torrance, e o pai, ele tem um histórico com álcool e tá passando por algumas dificuldades. Ele tá desempregado e ele consegue esse emprego nesse hotel. Esse hotel, ele fecha durante o inverno porque a neve acaba obstruindo estradas, isolando o hotel fica muito isolado nesse período do inverno. Então, eles contratam a família, o pai nesse caso, mas a família vai junto pra ficar lá com ele, pra cuidar do hotel. Fazer manutenção, essas coisas básicas assim, sabe? O hotel, ele é mal assombrado, ele tem muitos fantasmas, e o hotel em si é um personagem, eu gostei muito disso também. E aos poucos a gente vai vendo como o hotel afeta a vida dessa família. Eu gostei muito dele, mas como eu tava de ressaca enquanto eu lia ele, ele foi muito prejudicado. Eu acho que tipo 80% do livro eu li de ressaca. Só no final que eu realmente engatei assim, não que eu engatei na leitura. A história estava muito boa, eu tava gostando. Só que eu estava de ressaca. Não foi o livro que causou, eu estava de ressaca, resolvi vamos ler um livro do King para sair da ressaca. E eu fiquei me forçando por causa da ressaca, não por causa da história. Temos aqui outra criança do King, o Danny. É uma criança mais nova do que as que eu mencionei agora há pouco, porque a maioria, as outras crianças aqui de Tia Coisa e de O Corpo tinha tipo 11, 12 anos. E aqui o Danny eu acho que tem uns 6, se eu não me engano. Posso estar errado, não tenho certeza. E eu gostei muito do Danny e eu gostei muito da família, na verdade. A dinâmica da família é muito legal. Só que por causa da ressaca, eu não engatei tanto na história, eu demorei pra engatar. Os últimos 20% eu li muito rápido, eu tava muito concentrado na história, eu tava querendo saber o final, eu tava ansioso por saber o final. Mas por estar de ressaca nos primeiros 70, 80% do livro, eu tive uma experiência prejudicada. Eu acho que o Iluminado vai se beneficiar muito de uma releitura. Mas enquanto eu não releio ele, eu sei que o Iluminado provavelmente, se eu não tivesse de ressaca, seria Salve o Rei. Porque tem vários elementos que eu gosto muito. Tem essa coisa mais sobrenatural, história de fantasma que eu gosto muito. E também tem Criança, do King, escrita pelo King. Também tem essa dinâmica familiar, que o King também sabe trabalhar bem. E tem tudo pra ser Salve o Rei. Mas pra mim, por causa da minha ressaca, a minha leitura foi muito prejudicada. Mas ainda assim ele ficou no maravilhoso, porque esses últimos 20% que eu li fora da ressaca foram muito bons. O resto também foi muito bom, só que eu tava de ressaca. Eu sei que esse livro vai subir a nota dele em algum momento, mas por enquanto ele vai ficar... Eu fico aqui entre o bom e o maravilhoso, porque eu sei que ele foi muito prejudicado pela ressaca e eu quero muito reler ele em algum momento. O próximo livro é O Cemitério, e... Eu não sei por onde eu começo a falar desse livro, porque ele é considerado por muitos, inclusive pelo próprio King, se não me engano,
o livro mais pesado dele. É um livro que vai abordar muito sobre luto, então tem questões um pouco mais sérias, e a gente vai contando essa história ali. Tem esse cemitério perto da casa, que é um cemitério de animais, onde as crianças enterram os seus animaizinhos. Tem uma estrada aqui que é um ponto muito importante na história, porque muitos desses animaizinhos desse cemitério morreram nessa estrada desde que ela foi construída. A família também tem um gato, como vocês podem ver aqui na capa. Ele também é uma peça muito importante de toda essa história. E é até difícil falar dele sem dar muitos spoilers. Mas, como eu disse, o King escreve muito bem famílias, então esse é um ponto muito forte do livro. O Louis Creed, que é o personagem principal aqui desse livro, ele é médico e ele se mudou junto com a família para essa cidadezinha. Se não me engano, o nome da cidade é Ludlow. Tem um casal de velhinhos que é vizinho dessa família e eu gosto muito desses personagens também. Tem várias sub-histórias, vamos dizer assim, algumas histórias envolvendo um outro cemitério que fica atrás desse cemitério de animais, que aí sim é onde vai acontecer a história, a parte mais sobrenatural e essa parte mais do terror e do suspense. Eu tenho que dizer pra vocês que provavelmente é o único livro que realmente me deixou com medo na hora de ler. Não foi o livro total, foi uma cena específica, que é a primeira vez que eles vão visitar esse cemitério que fica atrás do cemitério de bichos. Tem uma cena que é bem tensa, que ele tá andando no meio do mato, no escuro, ele começa a ouvir alguns barulhos e eu tava dentro sozinho de madrugada, então eu tava olhando ao redor assim pra ter certeza que eu realmente tava sozinho. É um livro que eu gostei muito e que eu li inteiro do início ao fim, grudado nas páginas, voou pra mim. Não tava de ressaca quando eu li, então ele já por isso ele também já engatou bem rápido pra mim. E é muito bom que o King tenha publicado ele, porque ele quase não publicou. O King, quando escreveu esse livro, ele deu o livro pra esposa dele ler, a Tabitha, e também deu pra um amigo dele ler. Eu não tenho certeza que amigo foi, mas eu tenho quase certeza que foi o Peter Straub, que também é autor e que faleceu faz uns 2 anos, 1 ou 2 anos, não tenho certeza. E tanto a esposa dele quanto o amigo disse, não publica isso aqui, tá muito pesado. Só que o King tinha contrato a cumprir. Ele tinha que entregar um livro pra editora, ele já tinha o contrato assinado, e ele não tinha outra opção, ele tinha que entregar esse, era o único que ele tinha pronto. Então ele entregou esse. Graças a Deus, porque esse livro é muito bom, apesar de ser pesado. E como eu disse, ele trata muito sobre morte, muito sobre luto, e eu não quero falar muito porque eu não quero dar spoilers sobre ele, porque na minha opinião é um livro que você tem que ir sabendo o mínimo possível, só saiba que ele é pesado, e que ele trata sobre esses assuntos mais pesados sobre luto. De resto, vai sem saber quase nada, o mínimo possível. Ele também tem filme, ele tem 2 adaptações inclusive, a primeira que é mais antiga é super fiel à história, mas é um pouquinho tosco. Pra falar a verdade, como são efeitos muito antigos, ficou um pouco estranho. Algumas partes aqui ficaram um pouco estranhas. O vilão principal aqui, quando ele aparece, ele é bem tosco no filme. Aqui no livro ele até convence, mas no filme não dá pra você não entender que aquilo lá é um boneco. Não vou falar mais nada sobre isso, mas é nitidamente um boneco e é bem tosco. Já no filme mais atual, ele foi uma adaptação um pouco menos fiel. Foram feitas algumas adaptações. Eu até que gostei das adaptações porque eu entendo o motivo delas. Porque o mesmo motivo que deixou o vilão tosco no primeiro filme, no segundo, nesse mais atual, deixou um pouco mais crível. Então fez mais sentido, entendeu? É uma adaptação até que bastante... Não, nem tanto. Eu ia falar que é uma adaptação, uma mudança bastante brusca, mas não é tão brusca assim. Só muda ali o que acontece com um personagem ou com o outro, mas não altera tanto a história assim, apesar de que a história foi bem alterada, pensando bem. É um filme bom, mas o livro é melhor. O livro é muito, muito bom. Eu gostei muito desse aqui. Então, depois de falar tanto sobre esse livro, eu não teria como colocar ele em outro lugar que não fosse Salve o Rei. Ele ainda não é melhor que It a Coisa, pra mim, pelo menos. Mas é um livro que eu gostei muito quando eu li ele. O próximo livro é, na verdade, um poema, que é The Dark Man, nessa edição da Dark Side.
Ele é, na verdade, um poema, como eu disse pra vocês. É um poema super curtinho, você lê em menos de 1 minuto, só que como tem várias ilustrações, eu fiquei reparando nas ilustrações, eu devo ter levado, sei lá, uns 20 minutos para ler o livro completo. Aqui atrás, nas últimas páginas, tem o poema. O poema se resume a essas 3 páginas. É bem curtinho mesmo. E The Dark Man vai acompanhar aqui um personagem bem misterioso, que a gente não vê muita coisa sobre ele aqui, que esse personagem aqui é um dos personagens mais famosos do King, que é um dos vilões mais importantes de todo o universo que o King criou. Os livros do King acabam sendo um pouco conectados, eles se passam assim num mesmo multiverso, vamos dizer assim, e alguns personagens acabam interferindo em algumas outras histórias. Nessas aqui que eu li, não tem tantas interferências assim. A única coisa que eu sei é que um personagem aqui de O Iluminado não aparece ativamente, mas ele é mencionado em It a Coisa, assim, mas é muito breve, assim, eu não entendi quando eu li os 2 livros, eu não reparei que era o mesmo personagem. Depois que eu fui ver algumas análises, alguma coisa, eu fiquei sabendo que tem um personagem aqui que ele é referenciado em It a Coisa. Mas The Dark Man é um pouco mais importante nesse sentido, porque o personagem aqui, o Homem de Preto, o Randall Flagg, que vai ser o The Dark Man aqui, ele é um vilão muito importante do King. Muitos dizem que é o melhor vilão do King e um dos mais importantes para a história de todo o multiverso King, do Kingverso. Eu sinto que esse livro não foi muito bom para mim. Ele vai ficar no Li Errado, já vou adiantando, porque eu não conheço o Randall Flagg ainda. Eu quero muito ler A Dança da Morte, tomara que eu consiga esse ano, porque é um livro que eu quero ler há muito tempo, e o Randall Flagg é um vilão importante da Torre Negra também, que é uma série de livros do King que eu pretendo ler daqui muito tempo, porque eu quero ler vários livros do King antes de começar a Torre Negra, porque a Torre Negra é o ápice do multiverso do King, onde vários personagens de várias histórias diferentes acabam se encontrando. A Torre Negra é justamente esse centro do multiverso, vamos dizer assim, que ela mantém todos os universos. Eu não vou saber explicar direito porque eu não li, mas eu sei que a Torre Negra é uma entidade assim do multiverso King. E eu sei que quando eu ler esses livros, principalmente A Dança da Morte e a Torre Negra, a série toda, esse livro vai subir no meu conceito. Mas por enquanto não foi tão memorável pra mim, eu não lembro de quase nada. E eu li em 20 minutos, é uma leitura super curta, e eu não lembro de tanta coisa. Mas as ilustrações são bonitas, o poema é ok, só que, como eu disse, por não conhecer o personagem, ele acaba aqui sendo um pouco menos memorável pra mim. Então eu vou colocar aqui no Li Errado, não coloco como ruim, porque não é ruim, também não coloco como bom, porque não é algo que eu me lembre, mas eu vou colocar no Li Errado justamente por isso. Eu não conheço o personagem, e eu acho que conhecer o personagem é importante para isso. Apesar de não ter, assim, exatamente um desenvolver aqui, se eu não me engano, ele escreveu esse poema muito antes de escrever os outros livros, que ele colocou o Randall Flagg como vilão, acaba que é um esboço do personagem, entendeu? E conhecer o personagem vai ser mais útil para mim. Em seguida, não lembro exatamente se foi muito em seguida, mas eu li Carrie. Esse foi o primeiro livro que o King publicou. Ele quase não publicou também. Se eu não me engano, a história desse livro aqui, antes dele ser publicado, era que o King tinha esse manuscrito e ele jogou no lixo. A Tabitha, que é a esposa dele, encontrou, leu e disse, publica. Tá bom. Ele foi lá, publicou. Ele conseguiu publicar esse. Não necessariamente foi o primeiro que ele escreveu, mas foi o primeiro que ele publicou. Aqui a gente acompanha a história da Carrie. A Carrie, ela tem poderes sobrenaturais e a gente acompanha o desabrochar desses poderes e como que eles vão se manifestando. Porém, a Carrie, digamos que ela é uma personagem bem sofrida. A mãe dela é uma das personagens que eu mais odiei de todos os personagens que eu já li do King. E o King tem alguns personagens detestáveis. A mãe dela se superou. Aqui a gente tem um King muito mais cru do que a gente tem nos outros livros. Como é o primeiro livro dele, a gente até perdoa, né? O Iluminado foi o segundo livro que o King publicou, se não me falha a memória.
E aqui a gente tem um King bem mais maduro, dá pra ver que ele evoluiu muito do primeiro pro segundo livro. Mas essa aqui não é uma história ruim, é uma história boa. Só realmente é uma escrita mais crua, não tão desenvolvida quanto ele teria depois. Dá pra ver que é curto, ele não estava tão prolixo na época, e o King ser prolixo, ele escrever muito, é um ponto forte dele, tá? Quando eu pego um livro do King que eu vejo que ele é um pouco maior, eu já fico, vai ser bom, é muito provável que seja bom, porque o King necessita de se alongar para desenvolver a história. Uma coisa que eu já percebi nos livros que eu li dele. Quanto maior, geralmente melhor, no caso do King. E, além dela ter essas dificuldades com a mãe dela, ela também sofre muito bullying na escola. Ela sofre... pensa numa menina sofrida. Que aqui a gente nota algumas coisas que o King viria a desenvolver melhor em outros livros. Como, por exemplo, tem aqui a narrativa de algumas coisas que aconteceram e depois aparece uma reportagem de jornal, por exemplo, dizendo tal coisa aconteceu tal dia na cidade. É uma coisa que o King desenvolveu melhor aqui, em It a Coisa. Que em It a Coisa a gente também tem isso, só que em Carrie eu não gostei tanto. Porém, em It foi muito melhor feito. Tem também essa intercalação história, a narrativa da história, né, a narrativa principal, e um intervalo para colocar algum relato de algum morador de Derry, ou uma reportagem antiga de Derry, para dar mais contexto para a história. Aqui em It foi muito melhor trabalhado, foi muito melhor amadurecido, mas já tinha aparecido em Carrie. Dito isso, Carrie, para mim, não é Salve o Rei, não é uma das melhores histórias do King, mas é uma história muito importante para você que gosta do King ler, porque é esse início do King. Então, é um início mais cru, mas ainda assim é bom, tá? E eu odiei a mãe dela. Eu vou colocar Carrie aqui como sendo bom, tá? É um livro que vale a pena ler, como eu disse, porque é a primeira história do King. É importante ler, ver de onde que ele saiu. Mas eu não colocaria assim como é o primeiro livro que você tem que ler do King por ser o primeiro que ele publicou. Eu colocaria ler algum outro livro mais benquisto, vamos dizer assim, porque você vai se apaixonar pelo autor e depois você vem ver de onde que ele saiu. Um dos últimos livros que eu li do King foi... Esse aqui é muito bom. Já adianto que esse aqui é muito bom. Sob a Redoma. Antes de eu começar a ler King, muito antes de eu começar a ler King, eu já tinha me interessado por esse livro. Como não era um dos livros sobrenaturais do King, de terror, de coisa assim, eu me interessei por ele muito antes dos outros. Antes ainda de ler It a Coisa. Provavelmente em 2019 que eu comecei a querer ele. Porém o tempo passou, eu adiei muito ele, eu não comprava ele. Depois que comprei eu demorei um pouco pra pegar ele pra ler. Então ele demorou pra ser lido. Eu li ele tipo ano passado. Acho que não fez um ano ainda que eu li ele. Foi um livro muito difícil de ler, pra falar a verdade. Não por completo, mas o início dele foi bem difícil. Porque ele tem um início bastante arrastado. Esse livro tem muitos personagens, é um núcleo muito grande de personagens que a gente acompanha aqui. E nesse início, ele basicamente retrata o mesmo acontecimento de vários pontos de vista diferentes. Aqui a gente acompanha a história de uma pequena cidade chamada... Qual era o nome da cidade? Chester's Mill. E aqui em Chester's Mill, caiu uma redoma sobre a cidade. Caiu, se formou, surgiu do nada, ninguém sabe. Deixou a cidade aprisionada ali no meio e isolada de todo o resto do mundo. E não tem por onde sair. Não dá pra sair por cima, não dá pra sair por baixo, não dá pra sair por lado nenhum. A cidade tá completamente cercada por essa redoma. É uma redoma de energia, não dá pra entender direito sobre o que é ela, do que ela é feita, mas só sabe que ela é indestrutível, não tem como atravessar. A gente começa a ver como que a cidade se comporta ali. Tá tudo isolado, tá tudo acontecendo, mas principalmente a gente vê como a reação das pessoas é aqui. Porque a gente tem as pessoas que estão focadas em ajudar ali, tentando resolver o problema, mas também tem muitas pessoas se aproveitando da situação. Destaque aqui pro Big Jim, que é o vilão dessa história, vamos dizer assim. Ele não é nenhum vilão sobrenatural, nem nada, mas ele é uma pessoa que tá aqui dentro da cidade, ele é um político da cidade, ele é um vereador, e nos Estados Unidos tem um negócio que em pequenas cidades quem não tem prefeito é vereador, mas afinal quem manda aqui não é um prefeito, é sim o vereador.
primeiro vereador, daí tem o segundo vereador, terceiro, essas coisas. Basicamente, quem ficou ali do líder da cidade é o Big Jim. Ele não é nem o primeiro vereador, ele é o segundo vereador. Só que ele manipula a cidade inteira, inclusive o primeiro vereador. Então, meio que tudo se encaixa pro bem do Big Jim, porque ele tem essa questão de mexer os pauzinhos dele e fazer tudo do jeito que ele quiser, mesmo quando não é ele que tá mandando. E ele é um personagem odiável, muito odiável, vocês têm que ler pra saber o quão odiável ele é. E como eu disse, é um início mais arrastado, mas depois que passou esse início, eu grudei na história. A história se tornou muito boa, ela começa a correr. São páginas e páginas, você lê várias páginas e não sente que leu várias páginas, porque cada capítulo, cada coisinha que acontece, você já fica ansioso para saber o que vai acontecer em seguida. Tá acontecendo uma coisa aqui, mas já tá preparando ali, vai ter logo uma consequência quase que imediata e você tem que se preparar para o que vem em seguida, porque o tempo todo tá acontecendo alguma coisa, a história não para em momento nenhum. Depois que a redoma cai, que passa esse primeiro início um pouco mais arrastado, porque tem essa apresentação de personagens e de um núcleo gigantesco de personagens, as coisas começam a acontecer muito rápido. Eu me emocionei nesse livro. Desses aqui que eu falei, eu acho que eu não tinha chorado em nenhum. Nesse aqui eu chorei no finalzinho porque tem um personagem muito querido aqui, que é um garotinho de uma fazenda. E não vou dar spoilers, pode ficar tranquilo. E a gente vê ele passando por muita coisa. E a última cena dele, eu não vou dizer se é uma cena boa ou ruim, mas me emocionou muito, tá? Destaque, eu gostei muito da história, eu gostei muito dos personagens da história, me apeguei muito a alguns deles, apesar de serem vários personagens, ainda dá pra você se apegar a alguns personagens ali também. Você fica aflito, você quer saber o que vai acontecer em seguida. Então, não é segredo que eu vou colocar ele em Salve o Rei. Agora eu tô em dúvida se ele é melhor ou não que O Cemitério. Eu acho que eu vou passar ele na frente do Cemitério, porque eu me apeguei mais aos personagens aqui, mais à história. Eu tava mais atento, tava mais aflito pra saber o que vem em seguida. Demorei pra ler, mas valeu muito a pena ler ele. Eu leria ele de novo, eu gostaria de esquecer tudo pra reler. Eu comecei a ver a série, eu não gostei nem um pouquinho. Acho que eu não terminei nem a primeira temporada. Se eu terminei a primeira temporada e não fui pra segunda. Mas estava complicado de ver a série, não estava gostando tanto. Mas o livro é maravilhoso. Se você não gostou da série e não quer ler o livro por isso, saiba que não tem nada a ver. São duas histórias completamente diferentes. Personagens mudam, tem muita mudança, tem muita coisa diferente na série, então não use a série de referência para o livro. O livro é uma obra completamente diferente. Indo para o último desse vídeo, que foi o último que eu li esse ano, no comecinho do ano, foi A Longa Marcha. Esse livro aqui é um dos livros que o King escreveu com o pseudônimo de Richard Bachman. Richard Bachman foi uma persona que o King criou assim para fugir um pouco assim dos típicos livros que ele escrevia e poder escrever sobre assuntos um pouco mais diversos. Aqui a gente vai acompanhar um reality show, na verdade, um evento que o governo organiza todos os anos, que é uma marcha de infinitos quilômetros, na verdade, porque não tem uma linha de chegada, porque são 100 concorrentes, se eu não me engano, são 100 jovens, são 100 adolescentes, e quem é eliminado, quem vai diminuir o ritmo, que tem que ficar no mínimo a 6 km por hora, é eliminado de vez, vamos dizer assim. A gente começa a acompanhar eu não lembro o nome do protagonista, Ray Garrett, o Garrett, e a gente tem os personagens se apegando uns aos outros, mesmo sabendo que só vai sobrar um ali, e essa dinâmica é muito interessante. E você não sabe se o próprio Garrett vai sobreviver, não dá pra ter certeza, qualquer um ali pode ganhar, assim como qualquer um ali pode perder. E é uma sensação que fica assim o livro inteiro, não é porque o Garrett é protagonista que ele necessariamente precisa ganhar. Não vou dizer se ele ganha ou não, mas você fica apreensivo em vários momentos, não só pelo Garrett, mas também por outros personagens. Aos poucos eles vão se apegando uns aos outros e eles não querem deixar os amigos deles perderem também. Então é uma questão bastante ali, é cada um por si, mas ao mesmo tempo tem esse companheirismo que eles desenvolvem e é um livro bem interessante. Eu fiquei bastante apegado no livro, eu peguei ele e
li meio em seguida, eu não larguei ele nenhuma vez, claro, em vários dias, mas não teve assim, eu abandonei o livro por um tempo, não, eu peguei do início ao fim ele direto, não tive dificuldade nenhuma para ingressar na história, diferente de Sob a Redoma, foi um início assim um pouco mais rápido, apesar de serem muitos personagens, não são tantos assim que são muito importantes, assim, personagens tão centrais quanto em Sob a Redoma, que tem muitos personagens mais centrais. Tem menos de 300 páginas, foi um livro bem rápido, um livro até que bastante dinâmico, e assim, ele te faz pensar bastante. O King, até onde eu sei, não confirmou, mas ele tem assim uma pegada de crítica à guerra, assim, dá pra pegar assim a ideia. Vários jovens são enviados para um destino quase que certo, né? Um final bem trágico, e quem manda são poderosos, políticos, então dá para entender essa relação entre a longa marcha e a guerra. Foi um livro que eu gostei bastante de ler, e eu colocaria ele como maravilhoso. Então meu ranking ficou basicamente esse. It a Coisa, colocamos como primeiro lugar, disparado, acho que não tinha nenhum segredo antes de começar esse vídeo. É o meu livro favorito da vida, é o meu livro favorito do King, e ele ocupa aqui o primeiro lugar confortavelmente. Apesar de que o segundo colocado aqui, Sob a Redoma, também é um livro que eu gostei muito de Sob a Redoma. Ele ocupa aqui o segundo lugar com muito orgulho, porque é um livro que eu gostei bastante, eu fiquei bastante apegado aos personagens, e apesar desse início mais lento, como eu disse, ele ganhou o meu coração. O Cemitério, uma história um pouco mais pesada, assim, um pouco mais sombria, mas que também foi muito boa. Essas são as 3 histórias que ocupam aqui a primeira classificação de Salve o Rei, como as melhores que eu já li do King. Nessa ordem ali, primeiro, segundo, terceiro lugar, ficando It a Coisa, Sob a Redoma e o Cemitério mais ou menos nessa ordem, todos muito bons. Maravilhoso, que é a segunda categoria ali, também ficaram 3 livros, ficou 4 estações, como eu disse, são 2 histórias muito boas que chegam a ser Salve o Rei, e 2 histórias que, apesar de boas, também não são as primeiras histórias que me vêm à cabeça quando eu penso no King. O conjunto completo da obra ali, as 4 histórias num livro só, ficam como um livro maravilhoso. Eu colocaria aqui ele em primeiro lugar dessa categoria maravilhoso. Em seguida vem o Iluminado. Ele sofreu um pouco por eu estar de ressaca literária quando eu li ele, então ele ficou um pouco abaixo do que eu acho que ele poderia ter ficado. Como eu disse, eu quero muito reler ele um dia, e é possível que ele acabe vindo aqui pra cima junto com os outros em Salve o Rei. Mas por enquanto ele ocupa aqui a segunda colocação da categoria maravilhoso. Em seguida foi o último que eu li, A Longa Marcha, o primeiro livro que eu li do King sob o pseudônimo de Richard Bachman. Gostei bastante, e foi um livro que me prendeu bastante do início ao fim, então ele ocupa aqui a terceira colocação na categoria maravilhoso. Vindo aqui para as histórias do King que não são as melhores, mas também não são ruins, são boas. Temos Carrie, como eu disse, é um livro importante para você que gosta do King, para você conhecer as origens do King, o primeiro livro que ele publicou, mas não é a melhor história dele. Eu não recomendaria como o primeiro contato com o King, justamente por isso. É um King mais cru, é uma escrita mais crua. A escrita dele se desenvolve muito melhor nos livros seguintes. O segundo livro dele, que é o Iluminado, já está muito melhor escrito em técnica, em escrita bem desenvolvida, mas é um livro bom, é uma história interessante, é uma história que se tornou um clássico, é uma história que é referenciada o tempo todo na cultura pop, se tornou muito importante, teve, sei lá, umas 3 adaptações, mas que ainda é uma escrita muito crua, e por eu já ter lido outros livros do King, entender melhor a escrita dele por outros contextos, ele amadureceu muito. Então é uma história boa apenas. E no Li Errado, que vai ser a pior categoria de hoje, já que eu não li nenhum livro ruim do King que eu não tenha gostado, assim, minimamente, eu vou colocar The Dark Man, justamente porque eu não tenho tanto esse background do personagem, e eu acho que isso vai ser interessante ter. Apesar de The Dark Man foi escrito antes do King escrever os outros livros onde ele aborda esse personagem, eu vejo esse poema mais como um rascunho do Randall Flagg. Não dá para conhecer o Randall Flagg através desse poema. É um esboço do que ele viria a ser para frente. Então, talvez esse livro passe para o bom, talvez até para o maravilhoso, não sei. Vai depender de quanto eu gostar ou não do Randall Flagg. Eu imagino que eu vou gostar bastante, porque quase todo mundo gosta. Os leitores do King adoram esse personagem.
adoram odiar esse personagem, na verdade. Bom, por hoje eram esses os livros que eu tinha pra mostrar pra vocês. Eu pretendo refazer esse vídeo em algum momento no futuro. Eu demorei muito pra gravar esse vídeo, então deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Entra no nosso canal do Telegram de ofertas, porque vai ter sorteio durante a Book Friday, então é bom que vocês entrarem lá pra já ficarem sabendo, porque eu vou anunciar só lá o sorteio, não vai ser anunciado aqui no canal, vai ser anunciado só no canal do Telegram. A Book Friday começa dia 16, vai até o dia 20, mas a partir de segunda-feira, dia 13, eu não sei se eu vou postar esse vídeo no domingo ou na segunda, a Book Friday já vai começar no dia 13. Então entre no canal do Telegram para ficar sabendo de todas as promoções e usem os links do canal que vão estar lá no Telegram, também vai estar aqui na descrição. Qualquer coisa que vocês forem comprar na Amazon, entrem por esses links para comprar, porque daí eu recebo uma pequena comissão e vocês não pagam nada mais por isso. Então é isso, até!